Você já passou pela situação de receber uma notificação de possível rescisão unilateral de contrato? Mesmo para quem já domina essa área, esse é um dos momentos mais sensíveis e é justamente aí que a defesa prévia se torna decisiva para evitar penalidades e até proteger a continuidade deste contrato. E para este papo, eu recebo ela, que é mestra em Direito pela Uniceub, é pós-graduada em Direito Público e servidora pública do TST, atualmente cedida ao TJDFT e além de tudo isso que está aparecendo aí na sua tela. Então seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Boletim Diário, a professora Ana Amélia. Olá, muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês no Boletim Diário. Hoje vamos tratar de um tema, né, que é a defesa prévia, rescisão unilateral, extinção unilateral do contrato. E eu espero que eu possa ajudar aí os nossos ouvintes, Ricardo. Com certeza, professora. E até para dar início também, mas eu quero agradecer em nome de toda a família Forset o seu tempo, a sua disponibilidade e obrigado por trazer um tema que o pessoal, né, conversa de bastidores, eles acabam deixando de lado. Mas vamos aí do início. O que Vamos. realmente caracteriza, né, a rescisão unilateral e em quais situações ela costuma ser aplicada? Por favor, professora, o espaço é todo seu. Obrigada, Ricardo. Vamos lá. A extinção unilateral do contrato, primeiro vamos falar, né, que na antiga lei, na 8666, falava em rescisão. A gente traz o nome hoje de extinção. É o nome que a lei 1433 traz. E ela é uma prerrogativa da administração pública. Então, a administração pública ela tem aí essa possibilidade de fazer essa rescisão, essa extinção unilateral do contrato. Mas apenas, Ricardo, nos prazos, e ouvintes, nos casos previstos na norma. Então, a lei ela traz ali no artigo 137 quais são os casos possíveis da administração pública fazer uma extinção, uma rescisão, uma extinção unilateral dos contratos. E temos ali, são 9 incisos que a lei traz. Eu não vou citar todos os incisos aqui, mas eu vou falar de alguns. O principal, gente, é o descumprimento total ou parcial do contrato. Então, isso pode levar a administração pública a rescindir, a extinguir o contrato de forma unilateral. Temos outros casos também, como a declaração de falência ou insolvência da empresa, pode levar a uma extinção unilateral do contrato. Não apresentar uma licença ambiental que estava pactuada. Casos também de modificação da estrutura da empresa. Então, mudou a estrutura da empresa e a empresa não consegue mais suportar a execução daquele objeto, também pode ser um caso de extinção unilateral do contrato. Agora, lógico, vamos falar aqui do descumprimento parcial do objeto do contrato, né? Porque a gente tem ali o contrato onde foram pactuadas as obrigações e deveres, direitos e deveres de ambas as partes. Então, o contratado ele começou a atrasar. Agora, é o primeiro dia de atraso? É o segundo dia de atraso que já vai levar a administração pública a falar: opa, calma aí, vamos extinguir esse contrato que você não está cumprindo, você atrasou 2, 3 dias. Não é bem assim, né, gente? A gente tem que analisar cada caso de forma ímpar. Cada caso é um caso. A gente tem que analisar ali o caso concreto em si para ver o que a administração pública deve fazer, o que é melhor para a administração pública. Porque a gente está cuidando aí de um direito, né, um contrato, uma licitação, não deixa de ser a busca do melhor para o administrado. Então, a gente tem uma licitação que é um processo custoso também para a administração. A gente faz um contrato e a gente quer que aquele contrato ele seja executado da sua melhor forma. Normalmente, se dá um prazo ali no contrato de uns 45 dias de atraso, normalmente isso está no edital, no contrato, a partir desse prazo, né? Isso depende muito de cada órgão dá um prazo ali para essa análise. Então, no caso do órgão que eu trabalho, a partir de 45 dias, a gente pega, olha ali, o gestor e o fiscal do contrato vão verificar, olha, já passou de 45 dias, será que de fato é o melhor a gente manter esse contrato ou não? Então, são esses os casos que a gente tem aí de uma possibilidade da administração pública, como uma prerrogativa dela analisar se é o caso de extinção ou não de um contrato.
Lembrando também que sempre tem que ser motivada essa extinção. É isso aí, professor. Eu já amei assim. Eu amo os professores que passam por aqui e fazem um tema como este aqui parecer fácil, mas você que está acompanhando aqui se engana. Não se engane, pois não é. Eu amei a forma como você colocou assim, né? Tá tratando aí na lei anterior, a gente ouvia muito falar aí, né, da rescisão, e agora realmente a 14133 vem com a palavra ali, extinção. Eu tenho certeza que só nesse início aqui você já tirou o peso aí de várias pessoas que não tinham aí este entendimento. Professora, primeiro eu quero pedir aqui para o pessoal, gente, se você ainda não conhecia ainda a professora, o Instagram dela está aparecendo aqui embaixo. Gente, ela distribui muito conteúdo, não só sobre este tema, como vários outros, então eu super recomendo, inclusive foi por lá que nós fizemos contato aí. Professora, aproveitando aqui a sua agenda, né, até para que o pessoal possa entender também, qual é o papel, né, da defesa prévia neste processo e por que ela é tão estratégica? Vamos lá, Ricardo. Olha, gente, mas antes eu quero falar da minha página ali no Instagram, Prof. Ana Amélia. Obrigada, foi por lá que nós nos conhecemos. Eu tenho também parceria com uma colega, o Diário de Licitações, né, que é um projeto que a gente começou, que a gente começou em 2020, na época da pandemia, e agora estou com esse projeto paralelo. Por lá eu vou trazendo as coisas que eu não coloco no diário. Então, espero que vocês sigam o Prof. Ana Amélia, tá sempre com novidades. E foi por lá que a gente se conheceu, que coisa boa que vocês estavam nos seguindo e a gente conseguiu manter essa conversa e conseguiu achar uma data aqui para esse encontro. Fico muito contente. Mas vamos falar então do papel da defesa prévia. A defesa prévia, primeiro, gente, defesa prévia contraditória, ela é uma garantia constitucional, está no artigo 5º da Constituição. Então a gente vê que o fundamento, que a importância da defesa prévia não está nem na 1433, na Lei de Licitações e Contratos, ela está na nossa Constituição, na nossa norma maior. Então, é muito importante a defesa prévia, tanto que ela é uma garantia. A própria Lei 14.133, quando ela fala da extinção unilateral do contrato, ela fala que tem que ser preservado o contraditório e a ampla defesa. Então, aí a gente vê a importância de apresentar uma defesa prévia. Só que a gente tem uma questão aqui, Ricardo. A lei, quando ela fala da defesa, quando ela fala no caput do artigo 137, ela fala, né? Então, respeitados o contraditório, assegurado o contraditório e a ampla defesa, ela não traz um prazo específico para ampla defesa, para uma defesa prévia, no caso da extinção unilateral do contrato. Então, algumas pessoas falam, não precisa da defesa prévia porque a lei não trouxe esse prazo específico. A gente não precisa apresentar, dar um prazo para uma defesa prévia. A lei, ela traz um prazo para recurso, que são de 3 dias úteis. Então, quando a administração pública já extinguiu esse processo, aí a contratada, ela tem um prazo para apresentar um recurso e o prazo dela são de 3 dias úteis. Então, alguns defendem que não há essa necessidade da administração pública, essa obrigação da administração pública abrir esse prazo. Eu já penso de forma contrária, até porque a própria Constituição traz a defesa prévia, o contraditório ampla defesa, quer dizer, o contraditório ampla defesa como uma garantia. A lei também, a 14.133, quando ela fala que tem que ser assegurado contraditório e ampla defesa, a gente tem que abrir um prazo para a defesa prévia. Por quê? Porque é nesse momento que a contratada ela pode conversar com a administração pública e falar, olha, vocês estão equivocados, não foi isso, está aqui. Ou então, a gente tem uma justificativa plausível, uma justificativa que tira esse peso, foi um problema de terceiro, a gente tem como comprovar. Então, essa parte da extinção, né, ela pode ser analisada pela administração pública, ela receber essas justificativas e ver, de fato, não foi culpa da empresa, vamos aí dar continuidade ao contrato. E por quê? Porque, gente, fazer uma contratação pública envolve duas partes, né? O contratado e a administração pública também. E o que é o interesse? O maior interesse é entregar esse objeto do contrato, é que esse objeto se finalize. Agora, lógico que também a gente não vai fazer de tudo para manter um contrato, que a gente vê ali, quando eu falo a gente, me desculpe, é a administração pública, como eu tenho esse lado da administração pública, eu acabo falando, me colocando no papel de administração pública.
Então, quando se abre um prazo para a defesa prévia, é um momento importante de se tentar manter um contrato, né? De ver se de fato ela tem justificativas, se de fato a gente consegue fazer ajustes naquele contrato para que o seu objeto seja entregue da melhor forma possível. Porque sabemos também que é uma perda muito grande para a contratada. Porque, por vezes, ela compra maquinários, ou ela contrata pessoas, ou ela já fez uma aquisição, né? Comprou material para fazer a entrega do objeto. Então, vai ter um custo muito grande para a contratada também. Além de um custo para a administração pública, porque às vezes vai ter que fazer até uma outra licitação. Então, e uma licitação tem custos públicos. Então, o melhor é se manter, lógico, dentro do possível, um contrato. Então, o momento certo é o momento de uma defesa prévia. É o momento que a empresa ela pode apresentar o seu contraditório e ampla defesa antes da administração pública extinguir o contrato. Por isso que eu acho que é tão importante se dar esse prazo para a contratada. Professora, e aí eu vou pedir aqui para quem está acompanhando aqui essa brilhante entrevista, eu tenho certeza que está esclarecendo, olha, tirando dúvida de várias pessoas. Você mencionou aí um outro projeto, eu vou pedir para que coloque o Instagram aqui também. E, se possível, professora, fale um pouquinho sobre esse também, aproveitando aqui a nossa audiência, por favor. Obrigada. Esse projeto que eu falei do diário é um projeto mais antigo, né? Que a gente coloca os acórdãos do TCU, aonde eu também faço no Prof. Ana Amélia, só que no Prof. Ana Amélia eu trago outras coisas sobre palestras, eu estou tentando fazer uma coisa um pouquinho paralela, mas os dois conteúdos são muito interessantes, viu, gente? Espero que vocês gostem aí desse trabalho que é feito com muito carinho para levar conhecimento, né? Porque a gente aprende, é assim, né? É lendo, escutando pessoas que sabem do tema, isso é muito importante. Com certeza, eu vou pedir aqui para você que está acompanhando aqui essa entrevista, ó, curta, comenta, compartilha, coloca aí no seu grupo do WhatsApp. Todo mundo, né, professora, tem pelo menos 2 grupos de licitação, no mínimo, aí não está na lei, mas todo mundo tem pelo menos 2 grupos de WhatsApp aí, referente ao tema licitação. Então, compartilha aí este conteúdo, faça ele rodar aí o mercado, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitos e muitos aí, tanto do lado da gestão, como do lado aí dos fornecedores. E, professora, já é uma tradição aqui deste quadro também, vamos falar sobre erros, né? Quais são os erros aí mais comuns cometidos aí tanto por fornecedores e também por gestores neste momento? Por favor, professora. Tá bom. Os erros mais comuns, aliás, é o mesmo erro para todos, para gestores fiscais, para contratados. O erro mais comum é alegar sem comprovar. Então, tem que trazer documentos, tem que juntar documentos que comprovem o alegado. Por muitas vezes, a contratada, ela justifica um atraso por conta de um fornecedor exclusivo, às vezes, mas não traz nenhum documento que comprove. Então, alegar sem comprovar, não adianta, né? São só palavras, palavras, palavras. Às vezes podem ter ajustes também entre fiscais ou gestores de contrato, ajustes com a contratada. Só que esses ajustes ficam na palavra. E não adianta, a gente não pode, ainda mais na administração pública, que a gente tem o princípio da publicidade, a gente precisa, tá tudo escrito, é documentado, porque isso traz segurança para a contratada e para o contratante, né? Para o contratado e para a administração pública. Então, o grande erro é não guardar documentos, não trazer documentos para comprovar o que se alega, é fazer tratativas verbais. Faça tudo por e-mail, mande um ofício, se você for o gestor do contrato, manda um ofício, olha, está em atraso, tire fotos, fotografe, entregou dessa forma. Da mesma forma, o contratado tem algum problema, está tendo um atraso, já manda uma mensagenzinha para o gestor, o e-mail, a forma que vocês estão se comunicando, já entre em contato com a sua fornecedora, peça documentos que comprovem que o atraso, estou falando muito que atraso porque um dos grandes motivos de extinção são em relação ao descumprimento de forma contrária ao pactuado. Então, o maior erro é não comprovar, é não guardar documentos, tá? E lógico, gente, eles têm sempre que se atentar ao pactuado, às cláusulas do edital. Sensacional, professora. É sempre importante falar aqui dos erros, aproveitando aí a sua
sua experiência, pois eu tenho certeza, né? Porque tem muita gente que fica naquela ali, né? Puxa, mas onde eu venho errando? O que eu tenho feito? E talvez com dicas como essa aí, professor, ajuda e ajuda bastante aí, tanto o gestor como o fornecedor, ainda mais como você trouxe aí, muitas vezes a gente. Eu entendo que vocês, gestores, né, do lado de lá, vocês entendem até o que a pessoa queria falar, mas da forma como foi construído, né, sem provas, aí acaba ficando não tão eficiente. Então, vou transformar até numa nova pergunta, mas antes eu vou pedir, de repente você está acompanhando aqui essa entrevista e veio pelas redes sociais da professora e você ainda não segue, @licitaforset, que está aparecendo aqui, ó. Nós sempre vamos, todas as semanas, atrás de professores para trazer temas diferentes, justamente pensando em você, seja gestor público ou você fornecedor. Então, mais uma vez aqui, agradeço o carinho da sua audiência e vamos para a última pergunta aí, professora, que eu quero transformar aí talvez numa dica de ouro também, né? Na prática, e como deve ser construída uma defesa prévia eficaz? Por favor, professora. Uma defesa prévia eficaz, Ricardo, tem que ser construída com o que eu já mencionei, né? Uma boa comprovação. Você tem que alegar o que de fato te impediu, que não seja... muitas vezes as pessoas, elas pactuaram e sabem das obrigações e falam, olha, não teve prejuízo para a administração. Isso não justifica. Tem que justificar o porquê que você, de fato, não conseguiu fazer aquela obrigação, principalmente se foi um fato de terceiro, mas construir uma boa defesa prévia, além de uma boa alegação, é a comprovação. Porque alegar sem comprovar não adianta. E vou falar um pouquinho dos gestores, também aqui dos gestores de contrato, né, e fiscais de contrato. Lembrem sempre também de, se tiver dúvidas em relação ao contrato, ao descumprimento, questionem o jurídico. O jurídico está lá, é para isso também, né? Então, eu, como faço parte do jurídico do órgão, vamos lá, questione, é importante. Mas falando do contratado em si, é isso. Uma boa alegação tem que ter uma boa comprovação. Sensacional, professora. Eu já vi que essa entrevista ficou com um gostinho de quero mais. Tenho certeza que vai ter a parte 2, então que já fique aqui, ó, gravado, né? Registrado, que com certeza a professora irá voltar aqui, mas vai depender principalmente de você. Coloque aí quais são as suas dúvidas, põe aqui nos comentários. A gente faz esse conteúdo chegar aí à professora. E claro, já falamos aqui várias vezes, não deixe de seguir também a professora no Instagram. E ela distribui, gente, muito conteúdo. Acreditem, ó, esses poucos minutos aqui, ela trouxe, ó, fez aqui como se fosse a coisa mais natural do mundo. E você que acompanha aqui esse quadro sabe que não é. Tem muito conteúdo aí envolvido, tem muito conhecimento. Professora, eu quero agradecer mais uma vez, em nome de toda a família Forset, o seu tempo, a sua disponibilidade. Foi um prazer aqui falar sobre essa temática com você. E com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professora! Obrigada, até a próxima.